nos fatos e nos episódios, nos momentos, as situações, as circunstâncias em que nós vivemos, isso ao longo de toda a nossa trajetória de vida, é o que nós podemos chamar de balanço da vida. Todos nós, alguns mais, outros menos, contabilizamos perdas e ganhos nessa trajetória, derrotas e vitórias, prejuízos e lucros. São sonhos, projetos de vida, ideais, objetivos, em que perdemos e ganhamos com eles. Tivemos prejuízos, mas lucramos também. Fomos derrotados ou nos sentimos derrotados, mas nós conquistamos. Tanto que aqui estamos. O que talvez nos console, ou de repente amenize as nossas frustrações ou decepções pessoais, é que não somos os únicos nisso. Ou não acontece, ou não aconteceu conosco apenas. Não somos nem os primeiros, nem seremos os últimos a enfrentarmos essas coisas. Na Bíblia, também há narrativas de personagens que perderam e ganharam, que tiveram prejuízo e lucros, que foram derrotados, mas reconquistaram coisas que perderam. Dentre esses personagens, eu quero levá-los à leitura de vários textos. Nós faremos um pequeno tour no livro de 1 Samuel, começando pelo capítulo de número 27. 1 Samuel 27. Versículos 1, 2 e 3. Por favor, acompanhe-me em sua Bíblia a leitura que farei. Repetindo o texto, Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 27, versículo 1, 2 e 3. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Mesmo capítulo 27, verso 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Ainda o mesmo capítulo 27, o verso 12. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Agora o capítulo de número 29, versículos 1 e 2. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Capítulo 30, versos de 1 a 10. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem os pequenos, nem grandes,
Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 17 ao 20. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam sido tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Queridos, Davi perde e ganha, sofre derrota, mas reconquista o que perdeu. Vamos retomar um pouco o que fizemos de leitura numa rápida narração. O que lemos no capítulo 27, de 1 a 3, nos dá a ideia, a clara ideia, de que para escapar da perseguição de Saul, que era rei de Israel e sogro de Davi, Davi vai para Aquis, rei de Gate, versículo 2. Isso fica lá na terra dos filisteus. Ele se estabelece na cidade de Ziclag, verso 6, e fica por lá, verso 7, por 1 ano e 4 meses. O capítulo 29, verso 1 e 2, nos diz que, num determinado dia, os filisteus se juntaram para fazer uma guerra contra os filhos de Israel, povo do Senhor, povo de Davi. E Davi estava com Aquis e o exército dos filisteus, versos 1 e 2. E o capítulo 30, que lemos, de 1 a 10, diz-nos que, enquanto Davi e o seu exército estavam com os filisteus para guerrear contra os judeus, Ziclag, a cidade de Davi, é atacada, é incendiada pelos amalequitas, verso 1 do capítulo 30, e tem Davi suas esposas levadas prisioneiras, verso 2. O capítulo 30, versos 17 e 20, que acabamos de ler, fala-nos de uma reconquista. Davi recuperou tudo o que perdera. Pelo menos duas questões surgem disso. A primeira é, quando Davi começou a perder, olhando para o capítulo 27, versículo 1, nós podemos dizer que quando ele, ressentido com a perseguição de Saul, foge, ele perde. Porque ele deixa, nesse momento, a sua vida de enfrentar o problema, ele deixa de lutar contra a adversidade e ele foge. Eu sei, queridos, por formação,
que fuga é um mecanismo de defesa. Pelo menos era para Freud. Mas quando nós fugimos para não enfrentar a vida, nós perdemos. Somos derrotados. Nós temos prejuízos. Davi se ressente com a perseguição de Saul. Ele desprestigia a sua casa, sua pátria e foge. Ele se retira, ele vai embora, ele tira o time de campo. E ao fugir, Davi renuncia a continuar a luta. Davi renuncia e entrega os pontos. Ele abandona, ele se entrega à fuga. Observemos alguns detalhes nessa fuga de Davi. Por exemplo, de novo, capítulo 27, verso 1. Ele consulta a sua própria sabedoria e ele monta a sua própria estratégia. Capítulo 27, verso 12. Ele consulta as suas emoções e faz aliança com Aquis, rei de Gate, rei filisteu. Capítulo 29, versículos 1 e 2. Davi, se disponibiliza para participar de uma batalha contra os judeus, seu povo. Mas vejam, em nenhuma dessas ações, em nenhuma dessas circunstâncias, quando Davi consulta a sua própria sabedoria, quando ele consulta as suas próprias emoções, quando ele se disponibiliza para participar de uma guerra contra o seu povo, em nenhuma dessas ações, ele ora ao Senhor. Olhem para o texto. Em momento algum, Davi consulta a Deus. Ele consulta as suas emoções, mas ao Senhor ele não consulta. Ele consulta a sua estratégia, mas ao Senhor ele não consulta. Ele vai à guerra contra o seu povo, mas ele não pergunta para Deus se ele pode fazer isso. Ele não ora, ele não busca o Senhor, antes ele vai por si mesmo. Queridos, é muito triste quando a gente ouve relatos de queridos e amados enfrentando problemas e que não oram ao Senhor. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o senhor sabe, eu acabei esquecendo de orar. Eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente pode esquecer de orar? Como é que eu posso esquecer de perguntar ao Senhor se eu posso ou não fazer? Se eu devo ou não ir? Se Ele me dará ou não vitória? Vejam, alguém aqui esquece de respirar? Mas a gente esquece de orar. Não buscamos, fazemos, vamos, lutamos, arregaçamos a manga, pomos a mão na massa, mas não oramos. Arregaçamos a manga, mas não nos ajoelhamos para falar com o Senhor. Davi fez isso. Quando ele começa a perder? Quando ele não ora ao Senhor. Segundo, Davi começa a perder quando ele se junta com gente que inclusive é inimiga do povo de Deus. Para fugir de Saul, Davi vai a Aquis, um rei filisteu, rei de um povo inimigo, um ferrenho e mortal inimigo dos judeus, que sempre e implacavelmente fazia guerra, provocava lutas, arrumava confusão com os judeus. Durante 1 ano e 4 meses, a Bíblia nos diz, Davi anda com quem não anda e com quem não é do Senhor. Durante 1 ano e 4 meses, Davi vivia mais com quem não era do Senhor do que com quem era do Senhor. Queridos, isso é muitíssimo perigoso. Há pessoas que se dizem do Senhor, mas que não têm amigos na casa do Senhor. Já viram isso? Não é estranho? Só tem amigo no mundão. Na casa do Senhor não tem. Tem gente que não tem prazer de andar e nem de conviver com quem é do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 6, 14 a 16, chama a nossa atenção para isso. Lá no versículo 15, ele diz assim: que harmonia há
entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. No versículo 14, que comunhão da luz com as trevas. E no 16, que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos. De novo no 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é o caso de não falar, de não andar, de não fazer nada com quem não é do Senhor. Não é a questão de sermos carolas, ter síndrome de santarrice, sermos fanáticos. Mas é o caso de parar para ver que, quando Davi passou a andar só, passou a falar só, passou a viver só com quem não era do Senhor, ele começou a perder e perdeu tudo. Essa é que é a questão. Nós não estamos propondo aqui que a gente só ande com quem é do Senhor. Só trabalhe onde trabalha a gente que é do Senhor. Só estude em escola que só tem gente do Senhor. Ninguém está falando isso. A questão é onde está o nosso tesouro. Porque aonde ele estiver, o nosso coração estará lá. E há pessoas que, pasmem, têm mais prazer em andar com quem não é do Senhor do que andar com quem é do Senhor. Tem gente que tem mais prazer em programações que não tem nada a ver com o povo de Deus do que com programações que tem a ver com o povo de Deus. E são gente que às vezes está na igreja, ou estão na igreja. Talvez você pense mais ou menos o seguinte: mas pastor, Saul era do Senhor. Eu queria matar Davi. Sim, apesar de rei. Mas Saul era um só. Cuidado com as pessoas com quem você anda, com quem você fala, com quem você vive e convive e que não é só do Senhor. Principalmente se é só isso que você faz e quer. Cuidado com isso. Então essa é a primeira questão. Quando Davi começa a perder? Primeiro, quando ele não ora, quando ele não busca o Senhor. Segundo, quando ele anda com gente que não é do Senhor, mais do que andava com gente que era do Senhor. A segunda questão, e nós vimos na leitura do texto, capítulo 30 nos mostra isso, é que Davi começa a recuperar, ele começa a reconquistar o que ele perdeu. E a questão é, quando é que isso acontece? Quando é que ele começa a recuperar, a reconquistar o que ele perdeu? No capítulo 30, nós lemos que ele teve a sua casa e a sua cidade invadidas, saqueadas, queimadas pelos amalequitas, e as suas esposas levadas como cativas, como prisioneiras. Isso nos versículos de 1 a 10. Mas nos versículos 17, 18, 19 e 20, nós lemos que ele obteve vitória contra esses mesmos amalequitas e recuperou, reconquistou os seus bens que haviam sido saqueados e libertou as suas esposas e os bens de todos os seus conterrâneos que também perderam e as esposas dele que também foram levadas cativas. Quando é que isso começa a acontecer? Quando é que Davi começa a recuperar o que ele perdeu? Primeiro, quando ele aprende a chorar pelo que ele perde. Olhem para o capítulo 30, versículo de número 4. Quando ele chega e vê a cidade queimada, vê a casa destruída, suas esposas levadas cativas, as casas de todos os seus 600 amigos, as esposas deles, perderam tudo, ele chora. No capítulo 27, versículos de 1 a 3, Davi não chora quando perde a sua casa. Quando ele foge, ele não chora. Ele não chora quando ele sai de Israel para ir para Aquis. Ele não chora quando ele perde a casa. Ele não chora quando ele perde os amigos. Ele não chora quando ele deixa o pai, a mãe, os irmãos, a vida que ele tinha em Israel e foge. Ele não chora. Durante 1 ano e 4 meses, ele não chora. Mas depois que ele perdeu Ziclag, aí ele chora. Aí ele chora pelo que perdeu lá. Chora
pelo que ele perde, quando ainda não é possível recuperar, reconquistar. É reconhecer o valor do que se perdeu. O primeiro passo para começar a ter uma vitória, para começar a conquistar e a ganhar. Chorar pelo que perdeu. Eu tinha, não tenho mais. Eu era, não sou mais. Eu podia, não posso mais. Eu ia, não vou mais. Segundo, Davi começou a reconquistar e a recuperar o que ele perdeu quando ele apresenta as suas perdas ao Senhor. Olhem para o capítulo 30, verso 8. Lembram? Ele não busca o Senhor quando ele foge para Gate. Como também não busca o Senhor quando ele se associa com Aquis, rei filisteu, e menos ainda, quando ele se junta com os filisteus em guerra contra os judeus, seu povo, seus irmãos. Mas depois de ter perdido, capítulo 30, versículos de 1 e 10, perdeu a esposa, as esposas, perdeu a casa, perdeu a cidade, aí ele aprende a buscar ao Senhor. E aí ele começa a reconquistar. É uma pena, mas infelizmente, há pessoas que só buscam a Deus quando perde. Quando não tem mais o que fazer, quando já é tarde. Davi fez isso. Às vezes acontece isso. A gente só busca. Quando a vaquinha está ali na beira do precipício, ninguém faz nada. Quando ela dá o passo e cai, aí a gente busca o Senhor. Às vezes dá para salvar a vaquinha. Às vezes não dá. Terceiro, Davi começa a reconquistar, a recuperar o que ele perdeu, de acordo com o verso 6, quando ele, do capítulo 30, quando ele se anima no Senhor. Quando Davi se depara com a cena da cidade saqueada, queimada, destruída, suas esposas levadas como prisioneiras, como os despojos de guerra, ele se angustia e muito, diz o verso 6. Mas ele se reanima no Senhor. Ele apresenta a Deus em oração as suas perdas. Verso 8. Deus lhe dá um novo ânimo, um novo vigor. Ele já não anda mais, já não fala mais, já não vive e nem convive só com quem não era do Senhor. Porque quando era assim, ele não orava, mas agora é diferente. Agora ele ora e Deus lhe dá ânimo, reanima. Ele começa a conquistar o que ele perdeu. Em quarto e último lugar, Davi começa a reconquistar, a recuperar o que ele perdeu, quando ele luta, quando ele enfrenta os seus problemas e as suas perdas com determinação. É o que nos diz o capítulo 30, verso 17. Lá no capítulo 27, ele não ora, ele não enfrenta o seu problema, ele não encara a sua luta, ele foge. Ou como a gente costuma dizer, ele vaza. Mas no capítulo 30, ele ora. Ele ora e o Senhor reanima. E com esse novo ânimo, ele, com determinação, luta e recupera o que perdeu. Ele persegue aquilo que ele perdeu. No capítulo 27, versos 1, 2 e 3, e no capítulo 29, verso 1 e 2, Davi consulta a sua própria sabedoria, monta, arma a sua própria estratégia. Ele age por suas emoções. Mas no capítulo 30, ele consulta ao Senhor, verso 8. O Senhor o reanima, verso 6. E ele enfrenta os seus inimigos. Ele vai à luta. Ele enfrenta as adversidades e ele recupera o que ele perdeu. À luz dos textos de hoje, duas questões. Quando é que Davi começou a perder? Quando ele fugiu e não enfrentou os seus problemas. Segundo, quando ele se juntou com gente que inclusive era inimiga do povo de Deus. E aí andava mais com quem não era do Senhor do que com quem era do Senhor. Falava mais. Vivia e convivia com quem mais não era do Senhor do que com quem mais era do Senhor. Há uma mudança.
Há uma mudança de situação, uma mudança de quadro. Ele perde tudo. E agora recupera no capítulo 30. Quando ele recupera? Quando ele passa a chorar pelo que ele perdeu. Quando ele valoriza o que perde. Porque quando ele sai de Israel, ele não valoriza não. Agora ele valoriza. Quando ele se apresenta em oração e coloca diante do Senhor as suas perdas. Ele assume que perdeu. Ele reconhece a perda. Quando ele se reanima no Senhor. O fato de ter perdido tudo não significa que acabou tudo. Ele tem o Senhor. E o Senhor lhe dá força. O Senhor lhe dá ânimo. Ele não desiste. Ele vai à luta. Ele persegue o que perdeu e recupera. E aí, queridos, a grande pergunta para nós agora é: e nós? É possível que alguns de nós também tenha perdido. Justamente porque não orou, não buscou. Ou porque acaba vivendo mais com gente que não é do Senhor do que com gente que é do Senhor. Acaba indo mais pela sua própria ideia, filosofia, cabeça, estratégia, do que parar para buscar o Senhor. É possível recuperar coisas que perdemos, desde que nós valorizemos a perda, desde que procuremos ao Senhor e apresentemos a Ele a perda, choremos por ela, ou por elas, desde que nós nos voltemos para o Senhor, como fez Davi. Vamos orar a esse respeito? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia das nossas vidas? Eu quero que você pense em perdas que você teve ou que você tem. É possível que algumas dessas perdas possam ser recuperadas. Coisas que você perdeu, talvez você possa recuperar. Para isso, a gente precisa começar hoje. Vamos lá? Senhor Deus, assim como Davi, é muito possível que nós, lá atrás, ou mesmo agora, nesses momentos, enfrentemos situações das nossas vidas, montando nossas estratégias. Nós sabemos o que fazer, como fazer, já demos conta em outra oportunidade, achamos que é igual e nem sempre é igual. E começamos a perder. E perdemos coisas muito significativas. Fizemos, agimos, em momento algum paramos para perguntar e consultar ao Senhor. Tem misericórdia. Perdoa-nos. Porque a partir de hoje, a partir de agora, que esse seja o nosso compromisso, Pai. De buscar ao Senhor antes, não depois da perda, antes. Não depois que fizemos, antes de fazer. Não depois que falamos, antes de falar. Não depois que decidimos, antes de tomar a decisão. Ajude-nos, para que assim como Davi, olhemos para as perdas que tivemos e as valorizemos. É possível que algumas a gente nunca mais consiga recuperar, não tem mais o que fazer. Mas o fato de reconhecer que foi uma perda significativa e que hoje nos faz falta, mesmo não podendo recuperá-las, é de alguma maneira uma grande lição para que outras a gente possa recuperar. E nessas que a gente possa recuperar, recuperemos. Porque estamos diante do Senhor. Queremos retomar compromissos que tivemos e que deixamos de ter ao longo de um determinado momento, andando mais com quem não era do Senhor do que com quem era, vivendo e convivendo e tendo prazer em coisas que envolviam situações deste mundo e em detrimento a coisas do teu reino. Tem misericórdia, Pai. Ajude-nos a restaurar, a recuperar perdas que tivemos lá atrás. Oramos assim, para desfrutar da experiência que Davi desfrutou, orando ao Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor.